Vamos falar de produto interno bruto, particularmente no setor agrícola. Antes, a gente precisa entender a diferença de valor produto de produção, VBP, e produto interno bruto. Então, imagina a seguinte situação: você tem o trigo, que quando você colhe ele está no preço ali de venda de R$ 5. Aí você pode vender e alguém processar esse trigo e ofertar no mercado a farinha de trigo. Aí já, como teve uma agregação nesse produto, que é uma matéria-prima inicial, né, você tem ali que ela é mais cara. Então, ela custou ali R$ 8 para você processar. E aí você vai vender essa farinha de trigo para o mercado a 10. Então percebe que a cada passo das cadeias de suprimento você está aqui agregando valor àquele produto. Era trigo, era farinha de trigo, alimento que podia ser o pão, por exemplo, que você faz a partir da farinha de trigo. Então você vai vender aquele mesmo montante, quer dizer que o pão vai ser vendido a R$ 10, mas é aquela mesma quantidade de trigo que você colheu aqui, você transformou em farinha de trigo, depois você transformou em pão, você está agregando valor e você está vendendo cada vez mais caro ao longo da cadeia de suprimentos. O valor bruto de produção é a soma dos produtos finais intermediários. Então, 5 mais 8 mais 10, 5 mais 8 é 13, mais 10 é 23. Esse é o total do valor bruto de produção. O PIB, ele leva em conta somente o produto final, que é esse aqui, o alimento 10, consumido pelo, desculpe a redundância, consumidor final. Tá bom? Então, tem essa diferença. É difícil diferenciar bens e serviços finais de intermediários, então nem sempre é tão fácil você fazer isso. Vamos pegar o exemplo da energia elétrica. Se você está assistindo TV na sua casa, ele é um serviço final. Você está usando a energia elétrica para consumir ali o serviço que é o filme que você está assistindo. Agora, se você está elaborando um relatório, é serviço intermediário. Você está lá no computador, usando a energia elétrica para usar a máquina, só que você vai elaborar um relatório que tem outra finalidade, vai servir para outra pessoa ali. Você não é o seu produto final, você não está consumindo esse relatório, na verdade você está produzindo e alguém vai usar esse relatório para outra coisa. Então, o serviço intermediário. Perceba que a energia elétrica, na sua conta de energia, não vai distinguir, olha, isso aqui foi consumo final, isso aqui foi consumo intermediário. Então, não tem como você distinguir o montante que você usou para consumo final e para consumo intermediário. Esse é um problema clássico de você, para medição do PIB, já que o PIB está relacionado só ao produto final. Agora, como é que você faz para tentar contornar isso? Você tenta calcular o PIB pelo valor agregado. O valor agregado vai ser igual ao valor bruto do produto, isso aqui na verdade é valor bruto de produção, perdão, menos o consumo intermediário. Tá? No caso anterior, olha, o valor agregado olha só, o trigo ele tem o valor que ele brotou naturalmente, enfim, só foi colhido de R$ 5. O setor produtor de farinha, ele tem o valor agregado de R$ 3. Então, ele pegou aquele trigo, transformou em farinha, ele agregou R$ 3 a esse produto. Já o setor do alimento, do pão, por exemplo, ele pegou a farinha de trigo, transformou em pão, ele agregou R$ 2 àquela quantidade de material que ele pegou, né? Aquela quantidade de farinha de trigo. Então, o PIB vai ser o quê? A soma 5 do trigo aqui, mais 3, que é o valor agregado, mais 2. Aqui, pessoal, não que seja perfeito, mas é mais fácil a medição do valor agregado do que se é produto final ou intermediário. Por quê? Na própria contabilidade das empresas vai ter lá na padaria, por exemplo, quanto que ela comprou de trigo, quanto ela vendeu de pão. É claro que existem técnicas de rateio e outras coisas que complicam mais esse cálculo, mas é mais fácil do que você medir somente pelo consumo final, tá? Apesar de parecer dar um rodeio, mas ele é mais fácil. Além disso, existem dois tipos de PIB. Então, você tem dois grandes tipos de você medir o PIB. Primeiro é o PIB a preço de mercado e o segundo é o PIB a preço dos custos de fatores. Então, vamos entender isso aqui. O PIB a preço de mercado é igual ao PIB ao preço de custos de fatores menos esse I que é impostos e contribuições indiretas. Eu vou colocar IC aqui, porque é impostos e contribuições. Então, quais são os impostos que tem? ICMS, IPI, ICS, são os impostos brasileiros. E contribuições, PIS, COFINS. Tá? Então, qual é a diferença de um para o outro? O PIB, a preço de mercado, é usado como medida global de desempenho. Então, você quer comparar o PIB entre os países, você vai ali usar o PIB a preço de mercado. Inclusive,
uma crítica que se faz ao PIB dos países mais intervencionistas, né, é que como os preços eles não são preços de mercado, no geral são preços definidos pelo governo. Se você pegar ali o mercado cubano, o mercado chinês, por exemplo, geralmente o governo em muitas situações define o preço. Eles não, a medição do PIB dele não seria necessariamente correta por conta disso. Não porque algumas pessoas digam, eles escondem dados da economia. Não é nem isso. É a questão que mesmo se a gente fosse transparente nos dados da economia, como os preços não são estritamente preços de mercado, são muito distantes dos preços de mercado, já que o livre mercado é uma coisa muito mais teórica do que prática, mas como esses preços são distantes do livre mercado, eles não refletem o real valor do PIB, por exemplo, por esse tipo de medição. Já o PIB CF, que esse aqui é custo de fatores, usado para cálculo do valor agregado. Ele é baseado naquele valor agregado que a gente falou, e geralmente para 3 setores. Então você tem aqui agropecuária, indústria e serviço. Porque você tira aqui do PIB global a questão do governo. Tá? Você só vai considerar ali a questão de fato do mercado. E aí você divide, historicamente se divide entre esses dois setores aqui, agropecuária, indústria e serviços. Você já começa a perceber que você dividir a economia entre esses 3 setores, que começou isso lá no passado, no Brasil você tem dados pelo menos na década de 40 sobre isso, é uma coisa limitada. Porque você tem, por exemplo, a agroindústria. Onde é que ela vai estar? No setor do agropecuário ou da indústria. Você tem serviços relacionados ao agro. Onde é que ele vai estar? Embora o serviço seja mais fácil, mas você tem ali numa empresa a prestação de serviço, ao mesmo tempo que você tem ali a industrialização, enfim, o beneficiamento industrial. Então você tem, não é de todo alheio a críticas essa divisão, embora seja uma aproximação interessante da economia, porque qualquer indicador que você vai pegar, não só econômico, em qualquer ciência, ele não vai ser fielmente a realidade. Então, a realidade fielmente não são só 3 setores da economia, ou não são só 3 setores exatamente separados, mas você precisa de indicadores para você mensurar as coisas. Sem indicadores, mesmo que eles não sejam perfeitos, você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar nada, nem medir se algo está bom ou algo está ruim. Olha só o valor agregado do PIB comparado entre os setores no Brasil. Então, a evolução aqui do nosso PIB entre os setores. O setor de serviço, ele sempre tem um percentual maior do PIB, né? Cerca de 70% é o setor de serviço. Aí você vê aqui uma queda em 2005, depois voltou a aumentar aqui, tá? 2014, enfim. Aí chegando até 2021 vai esse gráfico aqui. Você tem um leve aumento no setor de serviço. O setor da indústria, o que acontece? Eles em torno de 24% do PIB. Ele que reduziu aqui nesse período de 2007 a 2013. Alguns críticos, economistas críticos, principalmente a corrente desenvolvimentista, argumentam que o Brasil está com problemas porque ele se desindustrializou. Tá? E aí tem duas correntes da economia. Uma, vou dizer que o Estado tem que investir para reindustrializar o Brasil. Essa corrente desenvolvimentista vai dizer isso, da atuação estatal para industrializar o Brasil. A corrente liberal ela vai dizer que o Estado, na verdade, tem que incentivar a iniciativa privada a vir para a indústria no Brasil, seja ela nacional, seja ela estrangeira. Então tem esse grande debate aí entre as correntes econômicas. Na verdade, alguns liberais vão dizer isso, né? Nem todos. Alguns liberais que são favoráveis à questão da indústria como sendo motor da economia de um país. Aí você tem o agro, olha. O agro, ele manteve ali sempre, o agropecuária, tá? A gente não está falando do agronegócio, nem da agroindústria. A agropecuária tem uma média de 6% da economia. Tá? E ela tem essa flutuação porque, naturalmente, o mercado do agro ele flutua. Ele tem ali a sua sazonalidade. Então, ele que causa também essa flutuação nos demais, né? E aí você tem aquilo que eu falei, olha, no período da recessão ele aumentou, teve um leve aumento aqui, também aumentou aqui no período da pandemia já. Então, essa divisão, vocês percebem que o agro ele é o menor em termos de participação do PIB. É mais só o agro. Tá? A gente não considerar o agronegócio, perceba, a gente está considerando o agropecuário. Por que ele é tão pequeno? Porque ele tem baixo valor agregado, por isso. É aquilo que eu falei, a divisão em apenas 3 setores ela é limitada, para a gente pegar a agroindústria. Mas por que a gente ainda continua usando então esses 3 setores? Porque a gente tem dados, tá? E tem dados históricos.
E aí é muito interessante você ter dados históricos para você gerir alguma coisa, para saber se algo está, como é que está evoluindo os setores da economia. Na verdade, você tem um livro que eu gosto bastante, que é o Mentalista Cético, do Lomborg. Ele é um estatístico, ele fala isso, que a análise de dados correta, ela deve ser uma análise histórica, para você avaliar qualquer coisa em termos de bem-estar social, econômico, política pública, enfim, você tem que ter sempre a perspectiva histórica. Ele fala, por exemplo, de alguns problemas globais. Problema da pobreza. A pobreza é um problema, claro. O ideal é que no mundo não tenha pobreza. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer assim, historicamente a pobreza absoluta vem reduzindo. E que os dados mostram de fato que é isso. Para o mundo, a pobreza absoluta tem uma tendência histórica de redução. Então, o que é que diz? O problema, ele existe, mas ele não é tão grave como se diz. Ele fala a mesma coisa para os principais problemas de cunho ambiental, por exemplo. Bem interessante esse livro. A gente vai considerar aqui o agronegócio agora. A gente não está considerando só a agropecuária, a gente está considerando toda a cadeia relacionada a ela. Então, o agronegócio naquele sentido amplo que a gente falou aqui em outra aula aqui no início dessa aula, aqui em outro vídeo, perdão, no início dessa aula aqui de agropecuária. Então, olha só, a participação do PIB, aumentando aqui, de 2014 a 2016, no período de recessão. Depois o Brasil voltou a crescer economicamente e o agro diminuiu sua participação. E quando chegou aqui a pandemia de 2020, vocês percebem esse aumento abrupto do agronegócio, tá? Não só da agropecuária. Aí vocês já percebem que a participação do agronegócio é bem maior do que da agropecuária. O agronegócio inclui, obviamente, mais coisas. Posição do Brasil na produção das principais commodities agrícolas, aqui de 2020, tá? Então, olha só, o Brasil, produção e exportação, ele é o primeiro, tanto na produção como na exportação de suco de laranja. Então, você vê que é commodity agrícola, considerado até commodity, mesmo que tenha aqui um processamento da laranja. Você tem aqui o café, o Brasil também primeiro. Aqui a laranja é interessante, que a produção brasileira ela tem 62% da produção mundial, né? E a exportação é 80%. A maioria de laranja aí no mundo vem do Brasil. Do café, 35% vem do Brasil, é produzido no Brasil, e quase 30% é exportado pelo Brasil. Da soja, olha só, a soja brasileira produz 37% da produção global e exporta, entre as exportações, representa 55%. Isso aqui é interessante porque significa que o Brasil ele consegue exportar uma grande quantidade, né? Ele produz, mas ele consegue exportar grande quantidade dessa produção. Então ele é autossuficiente. Açúcar é 18%, tá, da produção, e a exportação 36%. Você percebe que as exportações, no geral, elas são maiores do que a produção. Significa justamente isso. O Brasil, boa parte do agro vai para o mercado externo. Porque imagina, o produtor ele tem duas possibilidades. Ou ele vende ali no local, que geralmente é comprado em real e a população tem uma renda menor, ou ele vende para o estrangeiro, que para os países desenvolvidos você tem uma renda maior, você vende em dólar e você vende mais caro. Então, por isso que a maioria dos produtos agrícolas no Brasil eles são exportados. E o milho também, o Brasil está na terceira posição de produção de milho. Então, você tem produção 9,1 e exportação 19,5. Então, vocês veem que o Brasil, se você pegar também outras commodities, o Brasil vai estar bem ranqueado. No geral, o Brasil tem muita gente que diz que o Brasil é o celeiro do mundo, por exemplo. Porque o Brasil, o forte mesmo do país em relação a outros países é o agro. Tá? Perceba uma coisa, o agro, se você pegar, por exemplo, só a agropecuária, ela não é tanto do PIB do Brasil, mas em relação a outros países, ela vai ser importante. Por exemplo, outros países não vão ter 6% do seu PIB só relacionado à agropecuária, muito menos, mais de 25% relacionado ao agronegócio. Tá? Países mais industrializados não vai ser tudo isso. Então, a pergunta é o que faz o agro brasileiro ganhar destaque internacional? Então, a gente usa aí o termo agro para falar de forma genérica, está falando da agropecuária, do agronegócio, enfim, tá, né? O que é que ela faz com que o Brasil ganhe esse destaque internacional? O que fez com que o Brasil ganhasse esse destaque foi o aumento da produtividade. Então, aqui nessa playlist dessa disciplina, nós falamos dos princípios da economia, baseado no livro do Mankell, e aí um dos princípios é que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade produtiva, ou seja, de sua produtividade. E o que fez o Brasil
ter ali, melhorar seu padrão de vida, seu PIB, foi o agro. E o que fez o agro melhorar foi o aumento da produtividade brasileira. Se a gente pegar aqui na década de 70, quase 80, né, você tinha a produtividade brasileira de 46,7. Isso aqui é um medidor da produtividade, aqui ó, a área plantada e os sacos. Então, quanto é que você conseguia extrair conforme a área plantada, né, de toneladas ali de produção. Vocês percebem que você praticamente não aumentou tanto a área plantada, embora tenha aumentado aqui, principalmente a partir da década de 90. Por quê? Aqui o Brasil era muito instável em termos de inflação. Então era complicado para o produtor rural ele tentar ali comercializar, era muito arriscado, porque os produtos poderiam ficar muito baratos ou muito caros rapidamente, a inflação era muito estável e tinha muita insegurança. Quando o Brasil estabilizou a economia e passou a ser menos arriscado, o agro começou a crescer, como outros setores também. Então você de fato aumentou a área plantada. Só que esse aumento da área plantada ele foi muito menor do que o aumento da produtividade, ou seja, para praticamente o mesmo tanto de área plantada, o Brasil está produzindo mais. Significa que você está aumentando mais a eficiência, mais a produtividade. E é esse aumento da produtividade que está fazendo o PIB, o Brasil se destacar como no setor agrícola, no setor agropecuário, no setor do agronegócio. Aí outra pergunta, o agro poderá crescer ainda mais? Então, a gente já viu que, por exemplo, a produtividade está crescendo, o agro brasileiro está sendo cada vez mais relevante no mundo e ele pode crescer? E a resposta é sim, tá? Sim, pois o crescimento da população mundial aumenta a demanda por produtos agrícolas. Então, o que está acontecendo? A grande tendência global, aí no século XX, né, e está indo também para o século XXI, é o crescimento da população mundial. Tá? Então, você tem essa taxa de crescimento, embora com uma tendência de estabilização, mas você tem ainda a população do mundo crescendo. Se tem mais gente, vai ter mais demandas por produtos agrícolas. Tá? Então, você tem aqui essa demanda por produto agrícola. Por que essa demanda ela não está se estabilizando como se vê aqui nessa projeção? Tá? Para 2050, a ideia é que comece a se estabilizar a população global. Mas aqui continua crescendo. Por que vai continuar crescendo de forma exponencial? Porque a população mundial está crescendo, principalmente em países pobres. Na África, na Ásia, enfim. E aí, nesses países, as pessoas ainda vão buscar, ainda vão aumentar sua renda, ainda vão aumentar ali seu consumo de produtos agrícolas, diferente dos países desenvolvidos. Se a população cresce em países desenvolvidos, aquela população ela já consome os produtos agrícolas. Então, pessoas a mais nesses países não vai contribuir para o aumento da demanda do agro. Mas aqui, ó, você tem uma diferença de hoje, né, mais ou menos, aqui está 2020, mas muito próximo de 2024, você tem uma demanda para daqui a 30 anos de 40% a mais de alimentos. Então, você tem sim uma demanda forte do mundo. Tá? E aí é importante o Brasil entender isso, que o agro brasileiro ainda tem muito para crescer, porque o mundo vai precisar cada vez mais de alimentos. Tem alguns fatores que ameaçam, que podem frear o aumento dessa demanda. Sim, o ritmo de crescimento da população até a estagnação, isso pode frear. E a redução da pobreza absoluta. Se a população desses países que está crescendo, né? Nesses países onde a população está crescendo, você conseguir melhorar ali a renda da população e as pessoas saírem da pobreza absoluta, com o tempo, o consumo do agro não vai aumentar tanto mais. Porque a renda das pessoas não vai ser destinada mais a produtos alimentícios, e sim ao produto de maior valor agregado. Há alguma ameaça para o agro brasileiro? Sim. O que é que os especialistas falam? Que os países africanos, eles ainda têm muito para crescer em termos de produtividade agrícola. É como se a gente voltasse aqui, ó, nesse gráfico do Brasil, e a produtividade lá dos países africanos estivesse ainda bem aqui. Qual é a diferença? Para ter tudo isso aqui de crescimento, para o Brasil é mais difícil, porque ele já está alcançando o seu limite de produtividade agrícola. Ainda tem muito para crescer, mas ainda tem muito menos para crescer do que os países africanos. Os países africanos, se eles se modernizarem, eles ainda vão aqui alcançar esse patamar aqui. Então, a ideia é essa. Se a África começar a se modernizar e realmente entrar forte no agro, ela vai ser uma grande concorrente para o Brasil. Só que a África tem vários países, tem seus problemas internos, tem seus conflitos, enfim, tem muitos distribuidos territoriais. Mas isso, e a gente até torce para que isso aconteça, para que diminua a pobreza lá, né? Isso
A gente não vai dizer, vamos ser contra a África, não. A gente quer que realmente o mundo melhore. E aquela ideia da unidade comparativa, que o Brasil, se aparecer um concorrente, o Brasil vai tentar melhorar e também vai buscar ali competitividade em outros setores, com aquela ideia de que sempre vai ter um setor que o Brasil ou qualquer outro país seja mais competitivo, desde que esteja aberto ali ao comércio internacional, como a gente explicou aqui na playlist dessa disciplina, né? Se você não quer entender mais sobre isso, vá lá na aula sobre vantagem comparativa, um dos princípios da economia, que a gente fala que o comércio pode ser bom para todo mundo, né? Para todos os países, para si, para todas as pessoas. Na verdade, o comércio tende a ser bom para todo mundo. Ou então na aula de comércio internacional, para a gente ver como é que o comércio entre países ele tende a ser positivo para ambos os lados. Agora sim, esse aumento da produtividade ele vem de uma mudança da mentalidade. Isso aconteceu no Brasil e a gente até espera que aconteça na África. Por quê? Tem uma diferença do fazendeiro para o produtor rural. O fazendeiro ele produz para subsistência e tem pouca preocupação com a venda, então ele produz só para o consumo próprio ou da sua família. Eventualmente ele vai vender uma coisa, mas é para adquirir só um produto de consumo e só. Ele não vai vender com uma visão empreendedora. Ele não vai olhar a sua plantação como um empreendimento, ele vai olhar como uma forma de subsistência. Eu vou comprar de alimento, vou vender eventualmente para comprar bem de consumo. O produtor rural não, ele é um empreendedor, ele vai olhar aquilo como um negócio. Tá capaz de gerar ali patrimônio, gerar receita, e é essa mentalidade que fez com que aumentasse a produtividade do agro brasileiro. Então, essa mentalidade aí de fazendeiro ainda predomina nos países africanos, o que tende a mudar. À medida que o mundo se torna cada vez mais global, a globalização avança, essa mentalidade empreendedora ela avança e vai chegar lá nos países africanos. E essa mentalidade empreendedora ela fortaleceu muito no Brasil. Se você for no interior do país, por exemplo, conversar com o setor do agro, tem uma mentalidade empreendedora forte, tá, no país. Talvez o setor do Brasil que tenha uma maior mentalidade empreendedora seja o agro. Tanto que, no geral, politicamente, as pessoas ligadas ao agro se põem contra as medidas intervencionistas. Tá? Claro, salvo exceções quando é aquele intervencionismo para proteger o setor. Mas quando é um intervencionismo para aumentar o tamanho do Estado, por exemplo, globalmente, as pessoas do agro elas são contra. Elas têm um pensamento ali mais liberal, no caso. Mas essa causa do aumento da produtividade do agro é justamente nessa mentalidade empreendedora.